o chefe, como é que é essa diferença? Eu vejo o seguinte, líder é líder. E existem os tipos de liderança, né? Então, eu vejo o seguinte, o líder que lidera pela força e o líder que lidera pela influência. É diferente. Liderar pela força é aquela coisa, eu lhe pago, porque eu te pago, você tem que fazer. Você tem que me obedecer pela força. Então eu tenho conta, o funcionário tem conta no final do mês para pagar e ele vai ter que obedecer, mas aquele líder ele não agrega mais do que o salário, digamos assim, sabe? Mas o líder pela influência, certo, ele está sendo remunerado, o liderado ele está sendo remunerado, mas ele olha para o seu líder e ele vê uma causa acima do salário para poder ser Ele faz um esforço maior, maior, entrega porque maior. ele entende que aquele cara agrega mais do que o salário para ele. Ele agrega que propósito. Ele agrega propósito. Então, o líder que lidera pela força é aquele tipo de líder que diz assim: chega cedo, cumpre teus horários, faz as. E ele é o último a chegar. Ele é o último a chegar. Ele não cumpre. Ó, vamos lá, gente. Vamos. Olha, chega com energia na empresa. Chega feliz. Chega animado. Vamos fazer. Vamos produzir. Então vamos lá. Vamos cumprir as metas. Os objetivos. Tudo líder. É a forma de líder. É a forma de geralmente acho que foi uma forma didática de mostrar. Isso. O líder e o chefe. Então eles meio que metem pedra no chefe, mas não é? Não tem nada a ver com o chefe ou líder. Isso. É a forma do líder, né? A forma de liderar. O líder que lidera pela influência, às vezes, claro que às vezes a gente precisa dar uma instrução, né? A gente precisa comunicar bem para que a pessoa entenda onde você quer chegar. Mas, na maioria das vezes, quando a equipe está bem sintonizada com o líder que gera influência, ele não precisa nem mandar. A equipe está em sintonia, que ele diz às assim... vezes é de propósito, cara, fazer não, de propósito, né? Às vezes o cara, não, é pelo meu líder, eu tô junto mesmo. Isso. Embora. Existe um filme... Tá lutando comigo aqui, né? Existe um filme chamado A Forja. Não sei se você já ouviu falar desse filme. Cara, fantástico. É um filme que fala sobre liderança. Como uma pessoa, ela consegue pegar alguém totalmente sem sonho, sem influência, sem destino, sem sabedoria, sem propósito, e ela consegue tornar a vida desse jovem, né? Aquele ser humano fantástico, aquele líder extraordinário do filme, consegue pegar a vida desse jovem e transformar esse jovem em alguém com sonhos, com valores, com ética, com destino. E uma referência. E uma referência para outros. Então, no final do filme, tem uma fala fantástica, que ele diz assim, gente, a gente precisa entregar esse resultado para a empresa, né? O chefe está tendo um contrato, que esse contrato vai ser quebrado. E se esse contrato for quebrado, vai ser ruim para a gente, porque a empresa vai quebrar, as coisas não vão dar certo. E para finalizar esse contrato, a gente precisa ter 30 parece que era 3 mil pacotes, a gente precisa ter antes de amanhecer o dia. Eles passaram a madrugada inteira trabalhando na empresa. E todos os funcionários se reuniram e disseram assim, rapaz, esse cara já me ajudou muito, eu vou fazer por ele. Sabe? Quando diz assim, rapaz, esse chefe, esse líder é maravilhoso. E quando um líder faz tudo isso e não, do outro lado não tem essa contrapartida, o que você acha? Eu vejo que... Será que o líder errou? Ou não é Não, nem sempre. A falha também pode estar no liderado. Às vezes a gente... Você usou uma frase muito massa, né? Você não será um líder se você não for um excelente liderado, né? Mais ou menos isso. Isso. Porque, às vezes, tem coisa que a gente não consegue controlar. Tem coisa que a gente não consegue ditar. Às vezes você aposta tudo numa pessoa que não quer. Então você não tem como controlar o desejo do outro. Então, às vezes, já aconteceu comigo. Eu dou todas as ferramentas, todas as oportunidades, todo o suporte, tudo que a pessoa precisa, eu tô lá, meu irmão, tô aqui para fazer junto com você, para pegar na sua mão e fazer junto. E a pessoa não deseja. O problema é seu, então? Então, o líder não vai ter culpa. Então, tem coisas que o líder, ele é o responsável, mas tem coisas que o liderado, ele não quer. Ele não quer o desenvolvimento. E aí, você chega para ele e diz, meu filho, é o seguinte, não tem como continuar. E para que isso não ocorra, traga ferramentas ou as simples ações que a pessoa, o líder, né, ou quem queira ser líder, possa desenvolver e que, implantando essas ações, possa já de rápido surtir efeito. Quais são a as primeira é a comunicação ativa e a escuta ativa. Teve uma vez que uma pessoa chegou para mim e falou assim, Renan, se você hoje fosse líder de um pequeno grupo ou de uma organização, gerente, supervisor, o que é que você faria? Eu disse, a primeira coisa que eu ia fazer é uma reunião com um grupo. Eu chegar e ele não ia falar nada. Aí eu disse assim, como assim você não ia falar nada? A única coisa que eu falaria, eu quero ouvir vocês, quais são os problemas? Aí o pessoal olhou assim e disse, poxa, Renan, que interessante, porque a primeira coisa que você deve fazer quando você chega numa equipe é ouvi-los. É ouvir o que eles têm a dizer sobre a didática de trabalho, a problemática, quais são os problemas, no que eu posso ajudar. Peraí, se eu estou aqui para liderar, em que eu posso facilitar? Eu não quero ser um cara que vou dificultar as coisas, eu preciso facilitar as coisas.
Então, você que é líder, a primeira coisa que você tem que fazer na sua empresa, na sua igreja, na sua organização, na sua fundação, associação, seja qualquer ambiente corporativo ou religioso, escute os seus liderados. Saiba quais são os problemas reais deles. Porque acredito que você deve concordar comigo, a maioria das pessoas que estão saindo das empresas hoje, estão sendo demitidas hoje, que estão sendo desligadas, às vezes não é nem por falha operacional, é por falha pessoal. Às vezes a pessoa tem um desentendimento com o outro. Aí esse desentendimento desencadeia algo maior na empresa. E às vezes você tem que cortar o mal pela raiz, você tem que chegar e afastar, você tem que chegar... E como lidar com pessoas que simplesmente saem e não falam nada. Né? Não dão feedback, não sugerem, não participam, não diz o que está sendo errado, apesar de muitas vezes fazendo feedbacks individuais, coletivos, e a pessoa simplesmente não fala nada, não critica, não sugere. Isso é assustador. Porque... É demais, porque às vezes a falha é da conexão. É aquela coisa, eu preciso tornar o meu liderado conectado com o que eu carrego. Então isso é muito importante dentro de qualquer ambiente. E como é que eu faço essa conexão chegar de uma forma perfeita? Comunicação, reunião, ele precisa se sentir acolhido dentro do seu ambiente de trabalho, ele precisa entender que ele faz parte de uma causa. Eu costumo falar isso. Ninguém trabalha só pelo salário. Só pelo salário, não. Tem que ter algo mais. Eu já fui criticado muito por essa fala, inclusive, porque essa é uma fala polêmica. Como assim, Renan? Ninguém trabalha só pelo salário? Não, a gente trabalha sim pelo salário. Todo trabalhador é digno de ser remunerado. Mas ninguém trabalha apenas pelo salário. A gente precisa de algo mais. A gente precisa ter um senso de pertencimento. Aonde essa empresa quer chegar? Esse líder, ele tem um propósito real ou o propósito dele é só receita? A gente tem um propósito de agregar na vida das pessoas. Por exemplo, eu louvo a Deus pela tua vida, cara. Porque você tem um objetivo de agregar mais do que simplesmente fazer um produto que chega até o teu cliente. Então não é apenas um produto que está chegando para o seu cliente fica satisfeito e te remunera. E que está gerando receita. Não é? Tem algo mais. É agregar na vida dele. É dar um suporte maior para ele. É entender que ele pertence, né? É esse sentimento que é um sentimento empresarial, mas também um sentimento de família, que ajuda o cara a crescer.